Olá, amigos, boa noite. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a sua família. Nós estamos para passar a todos os senhores e senhoras apenas uma orientação a respeito do jejum. O jejum se tornou-se bastante popular nos últimos dias. Pela internet, as pessoas ensinam o jejum para os demais, mas sem muito fundamento bíblico. Sem muito fundamento na palavra de Deus. Claro que as pessoas que estão por aí, eles então começam a inventar alguns jejuns no intuito de auxiliar, de ajudar as pessoas a fazer tratamento físico. Isso é muito bom. Então vai no profissional de saúde, e eles então passam uma orientação explicando que o obeso deve também jejuar por isso, por aquilo, que a pessoa que tem possibilidade de praticar exercícios de academia, enfim, qualquer tipo de esporte, a maioria também ensina o jejum. Outros na academia são ensinados a tomar vários tipos de sucos, etc, etc, no intuito de ajudar, de auxiliar as pessoas na sua maneira física de lidar. Mas quando se trata de jejum bíblico, jejum na palavra de Deus, vamos encontrar várias pessoas que jejuaram e que, na verdade, tiveram um momento assim muito especial. São vários jejuns que existem na Bíblia. Agora tem que ter objetivo, projetos, planos, motivos para essa pessoa ou esse grupo de pessoas estarem jejuando. Quero mostrar a vocês hoje, relatar a respeito do jejum de profeta Elias. Por que ele jejuou 40 dias e noites? Quem levou ele a jejuar 40 dias e 40 noites? Qual o motivo disso? Onde ele estava para jejuar 40 dias e 40 noites? Ele queria alcançar o que com isso? Então, segundo a palavra de Deus, escuta bem, segundo a palavra de Deus, Jesus Cristo de Nazaré nos orientou. Se bem que Cristo está bem longe de Elias, bem depois. Mas serve de orientação, de uma base para a gente ter uma direção aqui. Disse ele que existem castas de demônios que não é desfeita, não é vencida, não é destruída, não é derrotada, não é aniquilada, a não ser por muito jejum e muita oração. Então, quem disse isso? Jesus de Nazaré, não sou eu. Jesus que disse. Então, se ele disse isso e garante isso, eu preciso observar esses detalhes. Então, por que Elias, profeta Elias, jejuou os 40 dias? Captou? Então, Jesus disse, voltando a falar, que existem classes de demônios, categoria de demônios, que não saem a não ser por muito jejum e muita oração. Então, pegando de Jesus para Elias, você vai entender agora por que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas vamos lá. Aqui em 1 Reis, capítulo 16, versículo 28 ao 30. Olha o que fala aqui, ó.
E Orem dominou com seus pais, dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, ou em Samaria. Reinou em lugar de Acabe, seu filho. Começou a reinar Acabe, filho de Orem, sobre Israel, no ano 38 de Asa, rei de Judá. Então, o Acabe tornou-se rei em Samaria e Asa rei em Judá, capital Israel. E Acabe, filho de Orem, reinou sobre Israel em Samaria, 22 anos, e Acabe, filho de Orem, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Ou seja, esse cidadão recebeu por herança da morte do pai dele, ele herdou do pai dele o trono como rei e reinou durante muitos anos. Só que nessa época, esse rei agora, ele pratica tanto mal, pior do que todos os outros reis que foram antes dele. Ele era terrível. Terrível. Além disso, de ser muito terrível, ele agora, para procurar mais habilidade para o seu reino macabro, ele casa-se com Jezabel. Jezabel, filha do rei Etibaal, rei dos Sidônios. Ele procura esse rei de Sidônio, lá encontra uma moça e casa-se com ela. Ela não tem nada a ver com o povo de Deus. Ela traz a linhagem dela, traz a espiritualidade dela, traz a tradição dela, traz os deuses dela para reinar com ela junto com Acabe aqui no reino de Samaria, onde era o rei Acabe. Entendeu? Quer dizer, Acabe aumentou o seu flagelo de idólatra nesta área e trouxe para dentro do país vários deuses. Um deles, o Baal. Vários, muitos deuses. E ainda pior, ele mandou construir templos, igrejas, e ofereceu para o Deus da sua esposa Jezabel, chamados deuses, com D minúsculo, e esse Baal era o principal. Esse Deus era tão forte na época que tinha lá os seus sacerdotes, tinha lá os seus profetas, tinha na sua igreja montada. E Jezabel era tão forte nessa área que ela dominava a sua religião e dominou o rei Acabe. Ela dominava o cidadão. Dominava. E assim, aquela região reinada por Acabe tornou-se uma região extremamente anti-Deus, idólatras, praticantes de deuses estranhos. Então a terra estava toda impregnada com esse mal. E Deus, você sabe que Deus, ele odeia a idolatria. E não aceita que nenhuma outra pessoa assuma o lugar dele. E Satã foi expulso do céu por causa disso aí. Queria ser igual a Deus, parecer igual a Deus, montar o trono como Deus. Deus botou ele para fora. Assim, Deus não tinha mais espaço na sua terra, no seu povo, Deus não tinha mais espaço. Agora era Baal e outros deuses que veio de lá para cá. E o Acabe, a prática de seria para os cultos a Baal. Então outros deuses lá que existiam, que eles trouxeram,
Jezabel, então, ela era uma comandante desses deuses. Ela tinha os seus profetas. Entendeu agora? Ela era espécie de sacerdotisa lá. Ela mandava na sua religião. E o Acabe começou a ser mandado por ela, dominado por ela. Perdeu a visão, começou a ser mandado por ela. Nesse interim, Deus levanta o profeta Elias. Aí chega Elias, em meio a essa tanta carnificina de deuses, esse monte de idolatrias, os deuses falsos, chega o profeta Elias. Deus levanta o profeta Elias em meio a esse monte de idólatras, principalmente o rei, a sua esposa e as suas religiões macabras. Surge agora Deus com Elias. 1 Reis 17:1. Elias se apresenta ao rei Acabe e lança uma palavra muito forte. Disse ele: não vai chover em toda essa região, senão sob a minha palavra. Olha o que o profeta disse para o rei. Olha aqui, rei, você está fora do projeto divino, adorando aos deuses estranhos, aos deuses da sua mulher. Enfim, isso é conotação minha. Assim sendo, a sua prática é errônea. E para você ficar sabendo que é errônea a sua prática, pior do que os seus pais, muito pior, você está agindo, então eu vou fechar os céus, não vai chover, nem ter orvalho na terra, senão sob a minha palavra. Pronto. Ele foi embora. Deixou a cabo com a sua palavra lá e foi embora. Cuidar da sua vida. E aqui entra a nossa pergunta. Passaram-se 3 anos e 6 meses. Deus vai lá em Serepta, onde ele estava lá com a viúva de Serepta. Lá ele passou 3 anos. Ele retorna cá onde está Acabe. E Acabe está sofrendo muito com toda a sua idolatria, sofrendo o poder da palavra do profeta Elias. Não vai chover. Não vai chover. E não choveu. Durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a sua palavra. O que ele falou aconteceu. E agora comparece a Acabe, que estava procurando matar o profeta de qualquer maneira. E Deus faz o encontro dele com o rei Acabe. Veja bem, para esse encontro com eles. E daí então, eles dois promovem um certo duelo dos deuses para ver quem era o Deus verdadeiro. Escolheram então Monte Carmelo. O Acabe e Elias concordaram com Monte Carmelo. Elias disse para ele: você é um perturbador de Israel. É você que é perturbador de Israel, com sua idolatria. Ao levar ao Monte Carmelo, o Acabe convoca todos os profetas de Baal. Interessante, né? Se dá dúvida de buscar a Deus, a sua palavra, convoca o reino de Satanás e os seus profetas sobre o Monte Carmelo. Segundo a palavra, uma multidão de outras pessoas também foram ao Carmelo, só para contemplar a morte e a destruição do profeta Elias. A multidão em peso,
que estavam envolvidos com a idolatria de Jezabel e de Acabe, foram ao Monte Carmelo para contemplarem a morte do profeta Elias, que na cabeça de todo o povo, Elias estava errado. Interessante, né? Para o povo ali, o único errado que tinha naquela nação agora, em peso, era o profeta, homem de Deus. O profeta fica bem tranquilo. Lá no Monte Carmelo, o profeta falou assim, então tudo bem, chama os seus profetas, que são muitos, 450 profetas de Azera e mais 400 de Jezabel, 850 profetas, eu estou sozinho. Eles preparam um altar para o Deus deles e eu vou preparar o altar do meu Deus, o verdadeiro Deus de Israel. Mas ninguém coloque fogo comum. Vocês vão pedir aos seus deuses que vocês trouxeram de lá para cá, peça a eles, para eles tocar fogo nisso aí. Se ninguém coloca a mão. Porque o Deus que responder o pedido com fogo, esse será o Deus de Israel. Aí os profetas de Baal, gostaram demais. Tranquilo, vamos lá. O Acabe, Acabe que gostou. Acabe que, irmão, hora na hora. Agora fazer, depois vamos te matar. O povo que estava ali, tá. Vamos lá, vamos, é boa. Esse negócio aí é bom, eu quero ver. Estou querendo ver a desgraça de Elias. O Acabe querendo ver a desgraça de Elias. Os falsos profetas ali também querendo ver a desgraça do homem de Deus. Assim é até hoje, meu irmão. Assim é até hoje. Mas passaram o dia inteiro no monte, clamando a Baal, clamando aos seus deuses, e nada acontecia. Por quê? Porque é o Deus que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não enxergam, tem mão, mas não apalpam, é o Deus estátua. É o Satanás em forma de um monstro, de um bicho lá, que eles adoravam. Então, na hora do profeta Elias, ele mandou parar, que eles pulavam, se retalhavam com uma seta, se cortavam todos, tal, coisa de magia mesmo. Se cortaram todos. Então Elias agora reparou o altar de Deus. Isso aqui é importante. Por que o jejum de 40 dias de Elias? Qual o motivo? Olha que objetivo. Restaurar o altar de Israel que estava quebrado. Uma restauração nacional. Então não foi um jejum pessoal, particular, hipócrita, um jejum, sabe, de prepotência, um jejum de autoridade, um jejum de desmascarar os outros, um jejum de querer ser melhor que todo mundo. É um jejum de restauração de a nação de Israel. Um jejum nacional, ele só proclamando. Não é interessante? Ele pega as 12 pedras, simbolizando 12 tribos de Israel, que estavam para baixo, coloca no altar, pega o animal, segundo a lei, e os quartéis de coloca sobre o altar de lenha, cava uma cova em volta do altar e lança sobre esse altar 12 talhas de água 12 pedras, 12 talhas de água, ou seja, 12 nações de Israel e 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui é simbologia. Estava todo mundo ali, ó. E o povo ficou assim parado olhando aquilo, aquela atitude de Elias, homem de Deus.
Lá estão os falsos profetas, aqui está o rei Acabe, e aqui está a multidão. Aqui está o altar e o homem de Deus. Ele agora levanta as mãos para os céus e faz uma oração extremamente íntima. Senhor Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, mostra para todo esse povo, mas para Acabe, para os falsos profetas, para essa multidão de Israel, que eu sou o teu servo. Olha que coisa boa. Que eu sou o teu servo. Responde a minha oração com fogo. Chum na hora. Chum na hora. Lasca de fogo na hora. E fechou a boca e Deus arrebentou. Lasca de fogo do céu. Chum. Fogo tão violento que consumiu o animal, a lenha, as pedras e a água que estava em volta das pedras. Queimou tudo. Aí o povo, quando viu aquilo, algo sobrenatural acontecendo, eles agora levantaram as mãos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo foram glorificados por causa do profeta Elias, que desafiou os deuses estranhos de Acabe e de Jezabel. Assim sendo, ele desce ao vale e determina a morte de todos os falsos profetas que havia em Israel. Quando ele sentencia a morte e todos eles morrem, quem fica com raiva irada, revoltada? A sacerdotisa deles. Quem? A Jezabel. Essa é Jezabel. Ficou revoltada. Elias foi cuidar da vida dele. Jezabel manda um recado para ele. Se prepara, viu? Eu vou lhe pegar, eu vou lhe matar. Aí Elias fugiu. Elias fugiu. Correu para o deserto, se atracou debaixo de um pé de zimbro, ou de carvalho, pé de árvore, lá no deserto. Começou a chorar, a se entristecer. Disse: Deus, eu quero morrer. Imagine você, o cara que fez tudo isso, restaurando o altar de Israel, vendo o peso da maldição, o peso do poder da idolatria agora, o peso terrível veio para ele. Chum, atacou ele. E se agarrou no pé de carvalho no deserto, se atraçou lá, agarrou lá, começou a chorar, a gritar, urrar, sozinho. Disse: Deus, eu quero morrer. Não suporto mais. Tira a minha vida. Percebeu, homem? Percebeu? O poder da idolatria que agarra, que amarga e destrói. Até o profeta de Deus sentiu isso na alma dele. Chum, prendeu ele. Ele agora pede a morte, pede: Deus, me mate. Não quero mais viver, não mereço mais viver. Não viu como é que é, rapaz? O Deus de Israel, assim, como é que é? Você não sabe nem isso não é nem o começo. Você não fez chover em Israel 3 anos e 6 meses. Você reparou o meu altar lá no Monte Carmelo. Você matou os profetas falsos. E agora quer correr? Agora quer abrir mão? Agora quer jogar toalha? De maneira alguma. Pode levantar daí. Aí Deus deu para ele pão e água. Pão e carne. Ou seja, Deus alimentou ele. Ele está tão frustrado, tão atacado, tão, sabe, que ele desmaiou novamente. Deus levanta ele, dá mais alimento a ele. Aí ele começa agora o seu jejum. Entendeu agora, irmão? Compreendeu, irmão? Que o jejum não é bestagem.
Jejum não é bobagem? Uma turma inventando jejum aí. Você fala assim, pastor Giovando, eu vou jejuar 21 dias. Sim, irmão, que bom que você vai jejuar. Como é que vai ser o seu jejum? Ah, não vou pegar em celular durante 21 dias. Ah, que jejum de bobo, né? Jejum de bobo, isso é jejum de besta. Desculpa falar aqui. Jejum de bobo. Não usar a rede social durante 21 dias, ele quer jejum. Imagina agora um cara carnal desse, dizer que é crente, vou jejuar. Ah, meu Deus, vou jejuar para não pegar em celular durante 21 dias. Olha que bestagem, que bobagem. Deu ao essa porcaria, essa bobagem? Desculpa aqui. Isso é bobagem. Ensinamento fraudulento, ensinamento de falso profeta, isso aí, ó. E o falso profeta que ensina essa porcaria, você tem que analisar. Jejum de celular. Que coisa boa, hein? Isso é coisa falsa. Olha o jejum de Daniel, você foi com o celular. Na época não tinha, claro. Olha a intensidade, por que ele jejuou 40 dias e não deu? Qual o motivo disso? Compreendeu agora, queridão? Tem que ter objetivo. Por que você vai jejuar? Para que você vai jejuar? Qual o motivo disso? O que você vai ganhar com isso? O que Deus vai fazer na sua vida pelo seu jejum? O que Deus vai desmanchar na sua vida pelo jejum? Então, irmão, escute isso. Ouça esse vídeo várias vezes. E vê se combina a pessoa pegar, fazer jejum, tomando café da manhã. Faz jejum tomando suco de melancia. Ah, que bom, né? Faz jejum, sucos que as pessoas ensinam por aí, que é o de jejum, para emagrecer, não sei o quê, tal. Tudo vale, menos para o jejum bíblico. Não vai nessa onda, não. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é missionário, missionária, pastora, você que é pessoa de Deus também. Você é irmão da igreja. Você que não frequenta a igreja nenhuma, mas está me entendendo. Não quer nessa bestária que o mundo ensina, seu jejum fraudulento, do seu jejum falso, do seu jejum que não tem nada a ver com a Bíblia, achando você que Deus vai lhe abençoar por isso. Está enganado. Super enganado. A história do jejum é bíblica, é poderosa, é forte, mas pratique de acordo com o que está na Bíblia. Não vai pela cabeça de pastor, não pela cabeça de ninguém que é metido religioso, esperto, sábio, inteligente. O cara sabe, vai te ensinar o jejum. Esse cara quer saber o que fazer, meu irmão. Manda ele caçar o que fazer. Olhe para Jesus de Nazaré. Olhe para os seus profetas, que eles passaram para poder jejuar, para orar, buscar Deus, que eles passaram. Por que então passaram por isso? Tudo bem? Ouça esse vídeo várias vezes. Você pode até criticar. Se quiser me criticar, glória a Deus. Comenta aí. Pastor, isso está errado. Pode comentar à vontade. Não tem problema. Não tem problema. Pode comentar à vontade. Não tem problema. Eu estou lhe dizendo que esse jejum que falam por aí é mentira. É falso. Vem de ensinamentos de falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores da Bíblia, mentirosos, hipócritas, que falam e não praticam, que ensinam e enganam as pessoas. Eles mesmos não praticam nada disso. Ensinam, mas não praticam. Então é hipócrita. É falso. Então você mesmo, não se engane não. Ouça esse vídeo aqui várias vezes, leia a Bíblia, leia a história de Elias completa várias vezes, leia várias vezes a história de Elias e tire a sua conclusão. Não a minha, tire a sua conclusão. Tudo bem? Aprenda e divulgue esse vídeo para as pessoas. Divulgue para a sua família, mostre para todo mundo. Faça uma sala, mostre o vídeo e discuta sobre o vídeo. Em que eu errei aqui, o que eu falei errado, o que eu não falei e tal. E critica aí, ó.
Manda crítica, manda crítica. É bom que você critique, manda crítica. Para ficar a par do assunto e estudar um pouco mais. Amém, meu amado? Se você quiser, se você decidir, inscreva nesse canal. Aqui embaixo tem uma taxa vermelha, clique aí, se inscreva, você não paga nada. E passe esse vídeo para no mínimo 12 pessoas. Pode ser papa, padre, missionário, pastores, todo mundo, qualquer pessoa. Passe para eles. E desce a lenha, se for possível. Pode malhar a minha vida aí, se for não tem problema nenhum. Não estou aqui para desafiar você, nem a sua fé, não. Estou aqui para mostrar a Bíblia. Às vezes dos falsos profetas que ensinam jejuns falsos, jejuns de coisa, sabe? Não é nada a ver. Bom, assim, meu amigo, forte abraço, Deus lhe abençoe, até a próxima, para a glória de Deus. Vamos em frente, vem mais jejum por aí, hein?